A semana política em Pernambuco foi bastante movimentada, sobretudo após a divulgação das pesquisas eleitorais, principalmente a pesquisa Datafolha, que mostrou um cenário diferente do que a gente vinha observando nas últimas pesquisas. A pesquisa do Datafolha apontou empate literal entre Humberto Costa e Geraldo Júlio. Em relação ao levantamento anterior, o candidato Geraldo Júlio conseguiu crescer 22 pontos, enquanto o candidato Humberto Costa caiu 6 pontos, o que influenciou diretamente na sua queda, na sua candidatura, que vem aí tendo que rever a estratégia. Dentre elas, a estratégia de partir para cima do candidato Geraldo Júlio, que até então o candidato Humberto Costa tem buscado associar o seu nome e a sua candidatura ao governador Eduardo Campos, além do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas agora a situação ficou difícil para Humberto. Ele vai precisar tomar posição, tomar partido, se ele quiser continuar na disputa pelo segundo turno, que no decorrer do tempo ele está caindo, está perdendo espaço, a candidatura dele está sentindo dificuldades de lastro na sociedade. Isso a gente já tinha falado, era natural que isso fosse acontecer, porque Lula não é mais presidente, mas Eduardo é governador. Dilma é presidente? Mas Dilma não tem aquela característica de se envolver numa campanha. Até agora nós não vimos nenhuma declaração da presidenta Dilma em relação à candidatura de Humberto Costa. Então isso mostra que ele está dependendo exclusivamente do palanque, ou seja, do padrinho. Não é que Geraldo Júlio não dependa. O padrinho dele, Eduardo Campos, já está quase que diariamente na televisão pedindo votos para ele. Mas como o tempo de televisão de Geraldo é muito maior, a quantidade de candidatos a vereador, o volume de campanha, o volume financeiro de campanha, a gente está vendo nas ruas uma onda amarela aí de material, de propaganda, e isso influencia diretamente no crescimento de Geraldo Júlio. São vários candidatos a vereador pedindo voto para o socialista, então é natural que isso venha acontecer, é natural que a candidatura do PT venha desidratar. Mas não é apenas isso. A gente tem que observar que são 12 anos de gestão do PT na capital pernambucana. 12 anos não são 12 dias nem 12 meses. Então há um desgaste natural que, inexoravelmente, Humberto Costa iria ter que responder por isso. Apesar de ele não falar sobre a gestão João da Costa, fica claro que ele o responsável, pegou o ônus da gestão de João da Costa. E isso é muito ruim para a candidatura dele. No outro pelotão, na disputa da oposição entre o candidato Mendonça Filho do DEM e Daniel Coelho do PSDB, uma novidade. Pela primeira vez, o candidato Daniel Coelho conseguiu ultrapassar Mendonça Filho. Na pesquisa do Datafolha, Daniel Coelho aparece com 12%, enquanto Mendonça Filho aparece com 9%. Na verdade, bem assim, não é bem surpreendente, porque quem acompanha a política já sabia que isso ia acontecer, porque Mendonça Filho tinha um recall, Mendonça Filho tinha um amplo conhecimento da população, então ele não tinha para onde crescer, sem o apoio de Jarbas, sem o apoio de muitos outros líderes que estavam com ele em outras eleições. Era natural que ele fosse cair. Não obstante, ele também tem um pequeno tempo de televisão, 2 minutos e 13 segundos apenas, que praticamente dá mal para dizer: oi, eu sou Mendonça Filho, sou candidato a prefeito do Recife, quero fazer isso e quero fazer aquilo. Não mais do que isso. É muito complicado, além disso, a escassez de recursos. O recurso financeiro de Mendonça não é comparado ao de Geraldo Júlio, ao de Humberto e até mesmo de Daniel, que mesmo Daniel não estando com nenhuma máquina na mão, a gente está vendo que ele está conseguindo fazer uma campanha mais movimentada do que a de Mendonça Filho. E pessoas já chegaram a cogitar a desistência da candidatura de Mendonça Filho. Eu, particularmente, não acredito que isso vai ocorrer, porque isso vai pegar mal. O momento de Mendonça ter desistido da candidatura era durante as convenções. Se ele tivesse dito: eu não sou candidato, vou apoiar Daniel Coelho, ele estaria muito bem. A votação que ele tinha, intenções de voto que ele tinha naquela época, ele conseguiria transferir uma boa parte para o seu candidato, que se fosse Daniel Coelho, e Daniel Coelho começaria forte nessa campanha. Como não fez assim, ele sustentou a candidatura, continuar
e tentar não terminar como Cadoca terminou em 2008, com 3% dos votos válidos, o que foi muito pouco, uma verdadeira vergonha para o deputado federal Cadoca, do PSC, e que eu espero que talvez Mendonça não passe por isso, né? Mas ele tá caminhando a passos largos para que isso aconteça, porque a candidatura dele não tem consistência, não tem motivo de existência. E isso ele sente dificuldade no discurso, porque o discurso está entre Geraldo Júlio e Humberto Costa, e Daniel Coelho, por ser uma cara nova, ser um nome diferenciado, ele está conseguindo angariar os apoios de quem não concorda nem com o PT nem com o PSB. E é natural que Daniel Coelho continue a crescer mais um pouco. Se eventualmente Daniel Coelho continuar crescendo, mesmo que pouco, ele vai ser o fator determinante para definir a eleição, se vai ter segundo turno ou se ela vai ser liquidada no primeiro, por Geraldo Júlio, obviamente, até porque ele está em curva de ascendência, enquanto o candidato do PT está caindo. Humberto Costa ele continua caindo e a tendência é cair mais. Ainda temos 40 dias de televisão, temos ainda alguns debates e isso pode prejudicar diretamente a candidatura de Humberto Costa, que realmente perdeu o discurso, perdeu o rumo e perdeu o prumo. É provável que Lula não apareça. Lula não vai querer assumir para si o ônus de uma derrota do PT. Ele vai preferir se dedicar à candidatura de Fernando Haddad em São Paulo, que, vale salientar, está indo muito bem. Fernando Haddad está conseguindo crescer, já está empatado tecnicamente com José Serra e atrás de Celso Russomano, que é o líder nas pesquisas. É provável que, se houver segundo turno lá, até porque tem muitos candidatos, é provável que haja um segundo turno entre Celso Russomano e Fernando Haddad, onde, pela conjuntura da força de Haddad, pelo palanque que ele tem, é provável que Haddad seja o prefeito de São Paulo. Mas é uma disputa bem parelha, bem acirrada contra Celso Russomano, que é um candidato que está se mostrando competitivo. Com apenas 2 minutos de televisão, ele está conseguindo se sustentar, coisa que muitos candidatos não conseguiriam. Então vamos aguardar o que está acontecendo. Lá no Rio de Janeiro, as pesquisas mostram uma liderança bem folgada de Eduardo Paes. Em Salvador, nenhuma novidade, a CM Neto liderando. Em Fortaleza, Moroni Torga estava liderando, mas agora já começou a cair. E já vê o Roberto Cláudio, candidato do governador Cid Gomes e do ex-candidato a presidente Ciro Gomes, que são irmãos, ele está começando a crescer e provavelmente vai ser o adversário de Moroni Torga num eventual segundo turno, o que provavelmente deve garantir uma prefeitura de capital ao PSB. Vamos aguardar o que vai acontecer na próxima semana. A eleição está começando a pegar fogo e provavelmente aí vamos ter novidades, novas discussões, e fique acompanhando tudo o que acontece na política em Pernambuco e no Brasil acessando www.edmarlira.com e converse conosco, vamos debater no Twitter, no Facebook, estamos aqui. Muito obrigado.